Fala pessoal, o Esporte Goiás está começando e hoje uma entrevista muito legal que eu anunciei ontem com o Socorro Reis, que veio aqui semanas atrás. A gente falou que ia ficar torcendo para, inclusive, conquistar uma premiação, uma medalha, e ela conseguiu. Segundo lugar lá no Pan-Americano, e o Bruno Lima, que infelizmente não pôde vir hoje, mas terminou em 5º colocado. Também Sampaio Correia, que já está lá em Campinas. A gente vai ter um pouquinho dos bastidores do que está acontecendo lá no hotel, a preparação, porque é um jogo muito importante amanhã à noite. Moto Clube de São Luís desligou 2 jogadores, o zagueiro o Anderson e também o goleiro Matheus, não fazem mais parte do elenco do Motoclube, e o Motoclube, sem perder tempo, já está no mercado querendo contratar um novo zagueiro, já tem nome, hein? Vamos já daqui a pouco falar um pouquinho de quem pode ser esse novo zagueiro. E também o Juventude Samas segue no processo de desmonte. Quem é o novo atleta a deixar o clube é o atacante Rony, que não teve muitas oportunidades, mas também já pediu desligamento. Tudo isso e muito mais logo depois do recadinho da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Dá uma boa tarde muito especial para Socorro Reis, né? É até difícil falar o quanto que ela é campeã no esporte, provou isso mais uma vez, apesar de ter acontecido alguns entraves ainda na competição, né? Mas segundo lugar no Pan-Americano, é um excelente resultado e Socorro, parabéns. Excelente resultado, obrigada Gaudêncio, boa tarde a todos da Esporte Guará, boa tarde. E sim, a gente conquistou esse segundo lugar, foi muito suado, né? Toda competição tem sua particularidade, tem suas intercorrências, mas aí a gente tenta recuperar isso durante a competição e graças a Deus eu consegui recuperar, fiquei com o segundo lugar. Né? Não foi ainda o primeiro, mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga na próxima vez ganhar. Por pouco, não foi o primeiro por pouco, né? A gente tem imagens aqui da competição, né? Algumas das participações da Socorro na competição. Assim, qual foi a maior dificuldade dessa competição? A gente vinha conversando nas semanas passadas, né? Que seria uma competição de um altíssimo nível, porque se trata de uma competição internacional. Isso. Então são pessoas de diversas regiões, diversos campeões. Essa é a maior dificuldade? Ou a água, assim, eu não sei, o vento da situação? Lá, assim, tem uma particularidade bem especial que eu encontrei, foi a mudança de vento durante a regata, né? Então a gente não tinha muito tempo para trocar o kite, porque durante uma regata você tem que trocar de acordo com a velocidade do vento. Então o vento aumentava e aí a gente tinha que segurar um kite muito grande, e isso realmente para mim foi a maior dificuldade, o que me fez até em algumas regatas perder aí algumas posições. Mas aí durante a competição a gente foi já estudando isso, a gente vai estudando o local, a gente vai reconhecendo o local durante a competição. E aí deu tempo eu me adaptar e conseguir recuperar nos 2 últimos dias aí o segundo lugar. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui as imagens do acidente que aconteceu ali, né? Sim. Que não é tão difícil de acontecer, não é isso? Sim, esse aí foi um que a colombiana caiu na minha frente e aí eu tive que desviar rápido para não machucá-la também. E aí os nossos kites se enroscaram e aí eu também terminei perdendo colocação por conta disso. Então, durante o campeonato, realmente acontecem essas intercorrências e aí a gente tem que tentar recuperar o que foi perdido aí. Então, assim, quando acontece uma situação dessa, a gente estava comentando em off, né, que assim, pode haver o descarte, não é isso, de uma prova? Durante a competição, eu tenho direito a 3 descartes. O descarte, na realidade, assim, é uma nota mais abaixo, né, que pode acontecer, como aconteceu nesse acidente, né, e assim, o atleta pode ter a opção de descartar essa ou alguma outra prova, ou trecho da prova, né, para poder ter uma melhor colocação ainda melhor. A Socorro teve uma boa largada, infelizmente algumas situações permitiram que ela não disputasse o primeiro lugar, mas por detalhe ali, a gente está vendo ela já recebendo ali pós-prova, né? Recebendo a premiação, inclusive os elogios de todo mundo que estava lá presente. Isso, então durante a competição a gente tem esse direito a essas três descartes, porém a gente deixa para utilizar isso numa situação, né, extrema. E eu consegui descartar aquela regata que eu me enrosquei com a colombiana e aquela que eu larguei e me enrosquei com o Bruno e o colombiano.
e aí consegui recuperar o resultado. Aí foi a entrega da premiação, né, do segundo lugar no PAN e em terceiro lugar geral, né, porque além do PAN a gente estava competindo com outras atletas de outros países, não só da América Latina. Você tinha conversado com a gente aqui na última vez que esteve aqui, a questão do ranking, né, o ranking que existe dos kitesurf. Subiu um pouquinho no ranking, permaneceu ali, como é que ficou essa situação? Hoje no ranking, porque o ranking na verdade você soma toda a pontuação do ano, né, então como está começando agora as competições, eu olhei até ontem meu ranking, eu tô lá em terceiro. Ainda ali no top. Em terceiro no mundo, né? Sim. E no Brasil eu tô em primeiro. Pessoal, é só terceiro do ranking do mundo, só isso. Mostra pra gente aqui a premiação, né, lá do cabarete. Isso. Muito bonito. Até perguntei se tinha que tocar com luva ou não, né? Era tão importante assim. E Socorro. É suado, né? Na verdade, todo troféu ele representa uma história, né? Representa um legado ali e a gente se orgulha de cada troféu e cada medalha que a gente conquista. Então esse aqui eu tenho muito orgulho dele e no próximo ano eu vou em busca de mais. Aí assim, terminou o PAN, né? Agora qual é a próxima competição? O que você já tem em vista para voltar ao mar, né? Em outubro, estou treinando forte para outubro, que a gente vai participar do Mundial na Itália. Então lá vai ser realmente a principal competição do ano, onde vai estar todos os atletas do mundo e aí a gente vai ter que dar um melhor desempenho. E aí eu estou focada nisso. Logo após a gente vai ter as 2 etapas do Brasileiro, né, que vai ser uma aqui em São Luís, em novembro, e a outra vai ser em Floripa. Então assim, o Mundial agora é o maior objetivo, inclusive maior que o PAN. Isso, que aí vão estar os atletas do mundo todo. No PAN tinha alguns atletas de fora, mas os da América Latina são os principais, né, que estavam representando todos os países da América Latina. Eu ia perguntar assim, se a Socorro agora vai ter um descanso, vai voltar para a vida normal, ou tem um outro trabalho, né? A gente sabe que a Socorro não é apenas uma atleta, mas também tem um outro trabalho. Sim. Mas não tem isso, né? Não tem descanso, é a vida dupla da mesma forma. Isso aí eu tirei uns 5 dias de descanso logo que eu cheguei da viagem, agora é foco total. Já voltei para academia, que a gente tem que ter o preparo físico em terra também. Voltei para a água e aí é focar para outubro, não pode ter descanso. Então, Socorro, prazer te receber aqui novamente. Fiquei muito feliz pela conquista, a gente estava torcendo bastante, acompanhando. A gente, inclusive, falou, ela vai voltar com alguma premiação de lá e voltou com o vice, né, lá do PAN. Então, parabéns mais uma vez e sucesso na carreira. Eu que agradeço sempre pela torcida de vocês, a TV Guará pelo espaço mais uma vez para a gente poder falar um pouco do esporte também, compartilhar as conquistas, né? Com certeza. Nossa, é seu, você que conquistou, mas acaba que representa todos de São Luís, do estado do Maranhão também. Eu me sinto bastante representado por você e o próprio Bruno Lima, que infelizmente esteve aqui e o Bruno está devendo uma visita aqui pra gente. É a segunda vez que não dá para ele chegar aqui para conversar com a gente, aguardando ele aqui ver o que ele vai falar. Esperando tua desculpa aqui, Bruno, hein? Pessoal, o Esporte Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tem Juventude Samas, Moto Clube e também Sampaio Corrêa. Pessoal, o Juventude Samas vai jogar no final de semana, não tem mais chance de classificação para a fase de mata-mata e um problema que nós estamos já comentando desde a quinta-feira passada, o Juventude Samas passa por um processo de remontagem ou desmonte, na verdade. O próprio técnico Marcinho Guerreiro conversou com a gente ainda na terça-feira, falando que vai ver ainda, né, vai ver as peças que vai conseguir usar para a última partida, porque sem chance de classificação, os jogadores perdem a motivação, perdem aquele interesse em entrar dentro de campo e muitos perdem o desligamento, como foi o caso do Matheus Rubens, como foi o caso do atacante Edayan, e ontem foi anunciado mais um desligamento oficialmente. Muitos outros ainda estão em negociação. Temos a imagem aqui do atacante Rony, que foi desligado oficialmente do clube ontem. A assessoria de imprensa do clube notificou que o jogador pediu a rescisão de contrato por estar analisando uma outra proposta, uma outra situação para poder jogar. Mas assim, é mais um jogador. O Rony não vai fazer tanta falta, até porque jogou em duas oportunidades como titular, não conseguiu marcar seu gol e ficou no banco de reservas. Mas no time que está perdendo os jogadores e ainda tem a última rodada para conseguir disputar, né, aquele jogo de tabela, infelizmente não vai poder contar com mais um jogador. E a informação que nós temos é que até sexta-feira, ou seja, até amanhã, mais 4 jogadores podem ser dispensados oficialmente. Então a gente imagina que o Juventude Samas, além de perder a partida do final de semana, vai entrar em campo com o time de base, sub-20, porque o Juventude Samas tem sim um time de base, um time sub-20, para ver o que o técnico Marcinho Guerreiro vai fazer para tentar terminar a competição da melhor forma possível, com uma vitória e quem sabe um empate.
Motoclube de São Luís, ontem à tarde, o Motoclube oficializou a dispensa de 2 jogadores que vinham sendo não só titulares, mas assim, que já estão no elenco há bastante tempo. Primeiro, trata-se do goleiro Matheus. Matheus vem sendo titular desde o início da Série D. Vale lembrar que no Campeonato Maranhense o titular era o Joanderson, inclusive ficou no segundo ali, como segundo reserva na Série D, para o Matheus, que veio do Juventude Samas para defender o Motoclube justamente nessa competição. Matheus foi desligado ontem, a gente tentou comunicação com ele, ele não quis se manifestar sobre a situação, e outro jogador que foi desligado foi o zagueiro Anderson. O Anderson fez 21 partidas e 2 gols pelo Motoclube desde o início do Campeonato Maranhense, só deixou de participar de um jogo do Motoclube quando estava suspenso ou mesmo se tinha sentido alguma lesão, algum desconforto por problemas clínicos, nunca problemas técnicos. A situação do Anderson é que o contrato dele venceu essa semana e o clube não teve interesse em renovar e o jogador também, pelo que parece, não teve esse interesse em tentar uma renegociação e uma renovação de contrato. Fato é que o Motoclube perde um goleiro e um zagueiro titular para a partida de sábado contra o Tocantinópolis, uma partida mais do que importante, porque apesar de depender de si para conseguir sua classificação para a fase de mata-mata, o Motoclube tem que jogar e tem que convencer. Eu estou falando isso desde segunda-feira, depois da rodada, quando a gente veio falando o que aconteceu na rodada, porque o Motoclube, classificando para a fase de mata-mata, precisa dar confiança não só para a comissão técnica e diretoria, mas também precisa dar confiança para a torcida, porque um mata-mata, meu amigo, é diferente. Por mais que sejam 2 jogos, ida e volta, são times muito mais fortes, são times que conseguiram uma classificação talvez muito melhor do que o próprio Motoclube, então assim, tem que jogar muita bola e convencer. Ontem à tarde o treinamento foi no Neuzinho Santos do Motoclube. Quem conversou com a gente foi o técnico Zé Augusto. Então a gente quer passar de fase, classificar, porque o mata-mata já é outra história, então eu acho que nós estamos tranquilos, estamos calmo, ambiente, bom de trabalho e isso vai dar certo. Outro que conversou com a gente e está de volta ao Motoclube, né? Estava com suspensão automática, já cumpriu sua suspensão na última partida, em que o Motoclube perdeu para o Palmas e agora vai voltar para jogar contra o Tocantinópolis, é o atacante Henrique. Estamos preparados essa semana, trabalhando bastante para que a gente possa fazer um belo jogo no sábado, se Deus quiser sair com a vitória. O torcedor ficar tranquilo que a gente vai lutar até o fim e se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos aqui 3 pontos. Vai jogar contra o último colocado da classificação, que é o Tocantinópolis, que também já não tem objetivo nenhum na competição. Mas assim, lutar até o fim, não sei se é a palavra exata, a melhor palavra para usar, para jogar uma partida contra o Tocantinópolis, um time já sem expectativa na competição. O Motoclube tem que jogar bola, tem que jogar um futebol consistente, defensivamente e também ofensivamente. Alguns reforços vieram para o Motoclube e fizeram bastante diferença. São eles o Lucas Huck, ali no meio do campo, o próprio Gustavo, que vai assumir a titularidade, na minha opinião, mais uma vez, nesse último jogo contra o Tocantinópolis. O Henrique retornou ao Motoclube e deu uma consistência ofensiva muito maior, porque o Henrique encontrou aquele seu futebol, aquele seu bom futebol envolvente, criativo e também que ainda não conseguiu marcar o seu gol, mas o que ele ajuda na parte ofensiva de passes e de infiltrações dentro da área é de sacanagem. Joga muita bola, quando quer jogar bola, joga muita bola. Então assim, o Motoclube tem que fazer um jogo muito consistente. É 1-0, é 2-0, 4, assim, não importa o placar, mas o torcedor e os jogadores têm que sair de campo com aquela sensação: nós jogamos muita bola, nós fizemos por merecer esse resultado, para chegar com muita confiança na fase de mata-mata. Passando esse final de semana, no próximo já é um mata-mata, então assim, não tem muito mais o que errar, não tem muito mais o que modificar. O Motoclube está no mercado, vai contratar um novo zagueiro para o lugar do Anderson, talvez seja o jogador que estava lá no Juazeirense. Ainda um jogador experiente de 32 anos, ainda está sendo avaliado pela comissão técnica, né, pela diretoria, inclusive os valores financeiros. Poderia ter ficado com o jogador Mimica. Mimica passou mais de um mês treinando no Motoclube. Mimica, obviamente, escolheu uma proposta muito maior e foi jogar e receber, até porque Mimica, além de mercado, é um jogador muito bem avaliado e valorizado no mercado. O Motoclube vai ter um problema na zaga, porque assim,
perde um jogador referência e um jogador que tinha uma postura de líder dentro do grupo, mas tem Gustavo que vai responder à altura, o Kevin está suspenso. Quem vai assumir essa titularidade? Provavelmente o Anderson. Então, assim, o Motoclube tem de fazer um jogo muito bem feito. Na minha opinião, vai Lucas Huck, vai Vander e bota Ted ali para armar o time. Henrique de um lado, Felipe do outro, e assim, ver quem vai ser esse centroavante. O Wallace Lima ainda está um pouco abaixo do que todo mundo espera, mas ou entra em campo e resolve a situação, como poderia ter feito no jogo passado, em que teve a bola nos pés de conseguir virar a partida, ou então, não sei, pede para ficar na reserva, fala que não está bem, porque assim não tem mais como fazer teste dentro de jogos importantes e jogos muito competitivos. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta Sampaio Corrêa, que já está em Campinas, se preparando para jogar contra a Ponte Preta. Pessoal, o Sampaio Corrêa já está em Campinas para encarar a Ponte Preta amanhã à noite, mas a rodada começou ontem. E assim, não foi legal para o Sampaio Corrêa, porque dois times que já estavam no G4, o Coritiba e o CRB, venceram suas partidas e deixa o Sampaio numa situação que, para entrar no G4, tem que depender de um péssimo resultado do Botafogo e vencer também o seu adversário. A Mariane Dias tem as informações dos jogos de ontem. Na noite de ontem foi registrada a vitória do CRB sobre o lanterna da tabela, o Confiança. O resultado foi de 2-1 na Arena Batistão. O Galo abriu o placar ainda no primeiro tempo com um contra-ataque. Júnior Brandão chegou na entrada da área e mirou no gol adversário. O time sergipano tentou uma pressão, mas poucas vezes conseguiu uma boa finalização. No início do segundo tempo, Já recebeu a bola livre, driblou o zagueiro e marcou o segundo do Galo. Os donos da casa descontaram, marcando o primeiro e único gol com Thiago Reis. Aos 18 minutos, o atacante aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo da rede. Com o resultado, o CRB chegou aos 40 pontos, assumindo a vice-liderança na tabela. Já o Confiança chega à 6ª derrota consecutiva e se complica cada vez mais na lanterna com 13 pontos. Lá no estádio do Café, o Curitiba derrotou o Londrina por 3-2 e de virada. Londrina abriu o placar logo aos 4 minutos com Marcelinho. Pouco tempo depois, o Curitiba empatou com Matheus Salles, com chute de fora da área. O Londrina voltou a marcar com o Celcinho atrás da defesa e cabeceando no canto esquerdo, garantindo o segundo do time. Mas antes do intervalo, o Natanael cruzou e o Agninho cabeceou, decretando novamente empate na partida. Na volta do intervalo, o Curitiba aproveitou a falha do time adversário para fazer o terceiro. Robinho cobrou falta, Henrique desviou de cabeça e Luciano completou para o gol. Fim de jogo, Londrina 2, Curitiba 3. Coxa assumiu a liderança com 42 pontos. Já o Tubarão permanece na 17ª posição com 21 pontos na zona de rebaixamento. Dois resultados que não foram tão interessantes assim para o Sampaio Corrêa. A gente consegue colocar a tabela de classificação rapidamente na tela para a gente fazer uma pequena análise aqui. O Curitiba foi a 42 pontos, o CRB, que também venceu, foi a 40 pontos. O Sampaio Corrêa fica nos 34 pontos e se vencer, vai a 37 pontos, podendo passar o Botafogo. Mas tem que contar com uma derrota do time do Botafogo, o time lá do Rio de Janeiro. Caso o Botafogo perca e o Sampaio Corrêa vença, aí novamente o Sampaio Corrêa pode entrar no G4. Detalhe, o Náutico também tem um jogo muito importante e assim, esse jogo do Náutico também pode complicar um pouquinho o Sampaio, mas fato é que o Sampaio Corrêa está ali na 5ª colocação, pode entrar no G4 amanhã à noite e assim, torcer por um bom resultado, por uma excelente partida do Sampaio Corrêa. Nós temos imagens aqui da chegada do Sampaio Corrêa lá em Campinas, no aeroporto e também no hotel em Campinas. O time vai se concentrar, né? Vai começar a fase de concentração ainda hoje, vai fazer um reconhecimento do estádio, vai fazer um leve treinamento para poder encarar o Sampaio, a Ponte Preta amanhã à noite. Lembrando que é um jogo muito difícil, mas também muito importante para o Sampaio Corrêa. Tem totais capacidade de fazer um bom resultado, até porque o Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, não perde há 6 jogos. São 6 jogos de invencibilidade fora de casa, somando vitórias e empates. Isso é um retrospecto muito bom, tão bom quanto o próprio Sampaio Corrêa jogando em casa. Mudando de assunto aqui rapidamente, rapaz, a Fadinha
campeã da etapa mundial lá da Laker City, encontrou ontem nada mais, nada menos que o Ronaldo Fenômeno. Rapaz, um encontro aí de campeões, né? Multicampeões. Os dois trocaram presentes, a fadinha deu para ele uma prancha de skate, né? Sem as rodinhas, ali é simbólico. E o Ronaldo Fenômeno deu nada mais, nada menos que uma camisa da seleção brasileira autografada pelo Fenômeno. São dois fenômenos, né? Marcando de gerações diferentes. Ronaldo, ídolo do futebol nacional e mundial. A fadinha vem se tornando referência e também uma peça fundamental no skate, tanto nacionalmente também quanto mundial. E o mais interessante é a idade da fadinha, obviamente. Tudo isso faz com que os dois e a fadinha tenham esse encontro, tendo esse feedback e esse network com pessoas tão famosas e tão importantes no esporte quanto um dia ela ainda vai ser, porque ela já fez história assim, vai continuar fazendo, eu tenho certeza. Olha, o Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta com Tadeu Nunes aqui, inclusive fazendo todo o raio-x do Motoclube Sampaio Correia, Juventude Samas e Cavalo de Aço, que jogam no final de semana. Sampaio Correia joga amanhã à noite. Então é isso, por hoje é só e até amanhã.